Eu sei que ter um sistema todo automatizado e fazer as coisas de modo ágil e com pouco esforço é um grande objetivo de pessoas que amam esse universo da produtividade, estão sempre procurando aplicativos e métodos para produzir com mais eficiência. Mas a grande realidade dos profissionais do conhecimento e os profissionais criativos é que a maioria das pessoas desse mercado não tem tempo suficiente para ficar testando muitos aplicativos, para ficar testando vários métodos. E até para criar seu próprio método. Eu vivo disso, eu sou profissional disso. Então, aqui a minha missão é te ajudar exatamente a fazer isso. A cortar essa barreira de tempo e energia que você iria gastar, ficar testando muita coisa e ir direto ao ponto. Para esse tipo de profissional que não tem tanto tempo assim para ficar testando aplicativos, para ficar otimizando sistemas, eu indico a começar pelo sistema mais básico e eficiente que existe, que eu chamo de sistema Core. Dentro de um sistema Core, a gente usa o mínimo de aplicativos possíveis, a gente é bem essencialista na escolha, justamente para não ter tanta curva de aprendizado, para não criar complexidades que a gente não quer nesse momento. Aqui a gente quer focar no simples, no que funciona. E o que funciona basicamente são os apps essenciais, são os apps Core, aqueles apps que ficam no núcleo do teu sistema de produtividade. E eu vou apresentar quais são eles para você. Bom, esse é o framework MSPE. Se você não conhece ele ainda, ele significa meu sistema de produtividade essencialista. Basicamente, o meu vem da questão de ser personalizado para as tuas necessidades, ou seja, cada pessoa dentro desse framework vai ter um sistema diferente, porque pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Apesar de alguns apps serem comuns a todos, a maioria vai ter algum app ou outro que é específico para o processo dela, certo? Quando a gente fala desse framework, eu divido em 4 pilares. O GC aqui quer dizer gestão do conhecimento, que é onde a gente organiza toda a informação que a gente recebe, não importa o volume de informação, vai estar organizado. Jeito que faça sentido para você e jeito que seja fácil de pesquisar depois. Depois a gente vem para a segunda camada, que é o GP, Gestão de Projetos Criativos, onde a gente pega essa informação que a gente organizou previamente e transforma em produto final. Pode ser um conteúdo como esse aqui, pode ser um produto, pode ser uma apresentação, uma reunião, material, guia, sempre vai ter um produto final, algo tangível, algum processo que você vai implementar na sua vida. Depois a gente tem a questão da inteligência artificial. É aquilo que a máquina faz melhor do que nós. Ela agiliza nosso processo, ela economiza nosso tempo e energia em processos como ideação, escrita, estruturação de informações, pensar fora da caixa, esse tipo de coisa. E por fim a gente tem utilitários. São os apps que agregam alguma função ao nosso sistema. Eles não são essenciais, mas eles são bons de ter. Aquilo que facilita a nossa vida em algum processo. Dito isso, a gente tem uma segunda camada, que é a camada da escolha dos Core Apps. Quais são os apps essenciais para a gente colocar aqui dentro do nosso sistema? Os Core Apps são aqueles apps que, se a gente remove do nosso sistema, ele vai causar impacto na nossa produtividade de modo geral. Por exemplo, o ClickUp é um aplicativo que normalmente as pessoas usam para processos da empresa. Imagina, você coloca todos os documentos da empresa lá, tem todas as conversas, todos os processos, operações, está tudo automatizado, e aí tu resolve mudar de aplicativo, você resolve remover esse aplicativo do teu sistema. O que vai acontecer? Vai demorar um tempo para tu transferir todos esses processos para o novo aplicativo. Ou seja, o custo da mudança ele é alto. Você perde muito tempo e vai perder dinheiro, obviamente, porque você vai ter que gastar tempo que seria para algo mais estratégico para mudar todo o teu sistema de produtividade empresarial. Então ele é um app essencial, porque ele faz parte de muitos processos do teu dia a dia. Aqui eu estou usando o ClickUp como exemplo, mas apps como Notion também têm o mesmo propósito, o Asana da vida, que são apps que eles convergem muitos processos importantes do teu dia a dia. Outro app que é muito importante é a questão do Capacities, por exemplo, o app de gestão do teu conhecimento. Se você remove esse aplicativo do teu sistema, você tem que transferir suas notas para o novo aplicativo de anotações. Então é outro aplicativo essencial que, se a gente remover, vai perder, vai causar impacto na nossa produtividade. O Miro, por exemplo, que é o app que eu estou usando para te apresentar esse aqui, é onde eu coloco todos os meus visuais, tudo que eu uso em aula, tudo que eu uso em conteúdo, materiais. Aqui tem muita coisa. Se eu fosse transferir isso para outro aplicativo visual, iria levar semanas. Então ele é um app central.
Ele é um app que eu não posso remover com facilidade do meu sistema. A escolha desses apps é por onde a gente começa o nosso sistema como um todo. E agora eu vou te apresentar um modo muito intuitivo de fazer isso. E o meu processo de escolha aqui dos aplicativos, ele segue esse mesmo padrão de 6 critérios. Se ele se integra muito bem aos outros aplicativos do meu sistema, eles conseguem se comunicar de modo integrado e automatizado, se ele possui métodos de captura rápida, onde eu consigo tirar rapidamente o que eu tenho na minha cabeça, coisas importantes, e deixar no local adequado, salvo lá para quando eu for trabalhar naquilo, tá lá me esperando, certo? Acessibilidade é importante. Se eu consigo executar esse aplicativo no mobile, offline, se ele possui Windows, né, que tem aplicativos que são só para Mac, tudo isso é importante levar em conta. Se ele possui um box, ou seja, um lugar onde eu posso simplesmente jogar as coisas lá, se eu estiver na correria do dia a dia, e depois eu posso processar esse inbox quando eu quiser. Se ele possui um bom sistema de pesquisa, se eu consigo encontrar com facilidade e conectar essas informações rapidamente, se ele possui links, backlinks, se ele possui integrações que eu consigo enviar essa informação para outro lugar, tudo isso é importante também. E a questão do compartilhamento, se é fácil de publicar informações e colaborar, ou seja, se eu tenho uma tarefa, eu consigo compartilhar com colaboradores. Se eu tenho um material, eu consigo enviar para algum mentorado ou para algum aluno. Tudo isso é importante. E dentro da questão da gestão do conhecimento, eu já apresentei em conteúdos anteriores, eu separo em 4 pilares. Pensamento raso, que é aquilo que é só jogar, tirar as ideias da minha cabeça rapidamente. Pensamento profundo, que é onde eu vou de fato conectar minhas informações, eu vou refletir, eu vou me aprofundar naquela anotação. Pensamento visual, que é esse aqui, o Miro, por exemplo, onde eu consigo apresentar conceitos que em tese são mais complexos de modo simples e visual, onde você entenda rapidamente. Por isso que eu uso apps de pensamento visual. E pensamento colaborativo, que são os aplicativos que é fácil de colaborar e compartilhar informações, como Notion, ClickUp e Google Drive, certo? Então aqui eu já consigo escolher meus primeiros Core Apps. Por exemplo, eu vou pegar o aplicativo de pensamento raso. Meu aplicativo atual de pensamento raso é o Main. Então eu vou digitar um Ctrl D só para duplicar o ícone dele e começar a ranquear ele. Por que eu uso ele para pensamento rápido? No quesito captura rápida, por exemplo, que é esse widget aqui, ele é muito bom, né? Então eu vou colocar ele aqui no máximo. Por quê? Porque quanto mais longe do centro, quer dizer que ele é excelente nesse quesito. Então no quesito captura rápida, ele é muito bom. Então dentro do meu sistema eu uso ele para captura rápida. Outra questão que o Main é muito bom é a acessibilidade dele. Tanto o mobile quanto o offline funcionam muito bem. Então também tem uma nota excelente. Então ele já vai ganhando esse aspecto de App Core, de app central para o meu sistema, porque na maioria dos quesitos ele vai ter uma nota excelente. Outra questão, a integração com o meu sistema é muito fácil. Eu consigo capturar um main por widget, eu consigo mandar por e-mail, eu consigo mandar informação do main para o Notion, do main para o Capacities, do main para o Todoist, de modo muito fácil, né? Por exemplo, se eu digitar Ctrl E, eu conseguiria... Ele tem um box fácil também, né? Então consigo processar informação muito rápido, também excelente nesse quesito. Então tá vendo como o Core App, quando eu avalio ele de fato nesses quesitos que mais importam para mim, fica muito fácil de escolher. Outro aplicativo de pensamento profundo, por exemplo, no meu caso eu uso o Capacities, mas a galera gosta do Obsidian também, tem uma galera que gosta do Tana, tudo bem, né? Mas o Capacities para mim foi o app que mais conectou comigo, que mais se integrou ao sistema de produtividade essencialista que eu montei. Então vou dar Ctrl D aqui no Capacities também e vou puxar onde ele se destacou. O Capacities também tem uma boa captura rápida, mas não é excelente quanto a do Main, então ele fica aqui no meio. Não é ruim, mas também dá para melhorar, certo? A questão da acessibilidade do Capacities, também eles estão melhorando, ainda não tem um modo offline 100% lapidado, é o foco deles agora, é bom, mas dá para melhorar, né? Então ele tem algumas melhorias ainda a serem feitas. Ele tem uma inbox muito boa, eu processo as informações via calendário dele, então posso trazer para cá, né? Então olha que legal, vou avaliando meus aplicativos e vou entendendo o que faz mais sentido para o meu sistema ou não. Já os aplicativos de gestão de projetos e tarefas é a mesma coisa. Eu uso os mesmos critérios, ok? E aí vai depender das minhas necessidades atuais aqui no campo da direita.
Se eu preciso de tarefas individuais separado dos apps de colaboração, ou eu posso usar tudo em... Né? Quais calendários eu preciso? Se eu preciso de calendário universal, eu vou optar por Notion Calendar, por exemplo. Se eu não preciso, o próprio Google Agenda já é o mais simples possível. Então vamos pegar aqui para uma pessoa que quer um sistema simples, né? Você pega o Google Agenda aqui e ele basicamente resolve a maioria dos problemas. Ele tem uma boa captura rápida, dá para tu agendar rapidamente, considero excelente. Ele tem também a questão da acessibilidade, é excelente também. A questão da inbox, aí já não tem, tu teria que ter um planner, né? Um app de gestão de tarefas para ter uma inbox bem legal. E é aí que tu pega o segundo Core App. Ah não, preciso de uma inbox para o meu sistema, né? E o Google Agenda, por exemplo, tem na questão de integração, ele é excelente também. Então ele se torna app central ao longo do tempo, né? E aí depois tu escolhe um app de gestão de tarefas, né? Para ter a questão da inbox, para ter a questão da pesquisa, a questão do compartilhamento, né? O compartilhamento do Google Agenda é perfeito, né? Você consegue fazer basicamente tudo, compartilhar tua agenda, tua disponibilidade e tudo mais. E aí tu pega o aplicativo de colaboração. Quais são os aplicativos que eu mais indico? Notion, ClickUp e Todoist. É os que têm uma colaboração bem intuitiva, bem completa nesses 6 quesitos que eu estou te apresentando. Atualmente eu uso o Todoist, né? E para uma pessoa normal, vamos dizer assim, que ela não tem tantas demandas, é o aplicativo mais fácil de curva de aprendizado e mais completo. Né? Então no Todoist você vai ter um box muito legal. Ele tem um sistema de capturas rápidas. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho e você vai entender isso. Por exemplo, aqui na caixa de entrada do Todoist eu posso jogar qualquer coisa com simples atalho. Eu programei o meu para ser com Alt Z. E aí ele abre essa caixa de captura, onde eu posso capturar qualquer coisa, por exemplo, editar o vídeo de sistema de produtividade para pessoas normais. E aí eu posso simplesmente apertar Enter, só colocar que eu vou fazer daqui 30 minutos, por exemplo. Olha, ele já colocou a hora ali para mim tranquilamente. Só check aqui, ele vem para a caixa de entrada. E depois eu posso colocar no projeto correto e tudo mais. Só que às vezes quando tu tá na pressa, tu tá na neura de executar rápido, você só joga ali na caixa de entrada e pronto, e acabou. Mas além dele ter essa entrada que eu posso jogar qualquer coisa, ele também me ajuda a organizar essa caixa de entrada por sessões. Olha que interessante essa função do Todoist, né? Eu já poderia capturar exatamente ali na seção de conteúdo, por exemplo, Alt Z, editar vídeo, e eu digitaria hashtag conteúdo, né? Ele me deixa capturar em várias caixas de entrada que tem essa seção de conteúdos. Aqui no caso eu vou capturar na caixa de entrada para processar depois essa informação. E ele vem direto aqui para a aba de conteúdos. Olha que legal, a edição de vídeo tá exatamente aqui. Essa tarefa que eu capturei. Por isso que ele é Core App, né? Porque ele me deixa tirar as tarefas da minha cabeça em segundos. Isso aqui eu consigo executar tanto no computador quanto no mobile, né? Muito fácil de fazer isso. E ele se integra com qualquer coisa, né? Ele se integra com o meu calendário, por exemplo. Se eu colocar uma data aqui, e você vai ver isso rapidamente, né? A gente vai pegar essa questão e eu vou clicar com o botão direito para fazer agendamento, né? Então eu vou fazer hoje e vou colocar uma hora. Então eu vou pegar aqui e vou colocar um horário para ser às 10h30, tá? Fazer essa edição aqui. Seleciono, salvo esse horário, hoje às 10h30. E ele conecta rapidamente com o Google Agenda, mas no caso aqui eu uso o Notion Calendar, que é o calendário universal. Ele é essencial para mim, porque ele conecta, além dos meus calendários do Notion, ele conecta meu Google Agenda, meu Todoist e tudo mais. E olha que bacana, já apareceu para mim o edição de vídeo, né? Tá vendo aqui o editar vídeo? Exatamente na hora que eu coloquei ali, das 10h30, que eu posso alterar a duração se eu quiser, só arrastar aqui bonitinho, e aí eu consigo organizar meu calendário facilmente. Então, o Notion Calendar é outro app essencial, né? Ele é gratuito e tudo mais, tu consegue ter todos os teus calendários em um lugar só. Então, considero ele um baita aplicativo para um sistema de pessoas normais. Por quê? Porque tu consegue agendar suas coisas rapidamente. Tu consegue conectar teu Notion, tu consegue conectar teu outro gerenciador de tarefas e ter tudo num local só. Ele facilita a sua vida. Por isso que é para pessoas normais. Apps de aplicativos para pessoas normais vão ter isso, ter essas características, né, de ser simples e facilitar a sua vida. E agora nosso último passo é completar esse diagrama então. Agora que eu fiz o tour com você, apresentei a questão dos apps centrais, apresentei os critérios de escolha para tu fazer isso, a última etapa é a gente conectar as coisas.
ver como esses apps vão se conversar entre si. Isso é tranquilo de fazer, porque a gente já avaliou se os aplicativos isoladamente eles tinham integrações, como eu te apresentei o Todoist com o Google Agenda, o Todoist com o Notion Calendar. Esses apps eles se conversam, né? Então fica super simples. A primeira coisa que eu vou pegar é meu app de pensamento raso aqui. Então vou dar Ctrl D, pegar o main, que de todos que eu testei é o aplicativo mais completo. E aqui a única coisa que eu tenho que colocar é o posicionamento dele dentro do meu sistema de produtividade. Ele vai ser usado só para gestão do conhecimento, ele vai ser usado para gestão do conhecimento e gestão de projetos. Ele tem IA, não tem. O main ele fica aqui no meu sistema. Por quê? Porque eu uso ele para gestão do conhecimento, mas também eu uso a IA dele, bastante inclusive, porque o main ele é baseado em inteligência artificial. Você consegue conversar com as notas, você consegue estruturar melhor teu pensamento antes de continuar lapidando aquela informação. Então ele entra exatamente aqui, de captura rápida e também o uso da IA para elaborar meu pensamento antes de eu produzir alguma coisa, certo? O segundo app que eu pego é o meu app de pensamento profundo. No caso aqui eu vou escolher o Capacities como isso. Por quê? Ele possui a maioria das integrações, tem app mobile excelente. Eu ainda vou apresentar para vocês o app mobile. Eles vão trazer para todos, né, até no plano gratuito. Então estou bem ansioso para isso. O Capacities eu já uso tudo, né? Ele fica bem aqui no centro mesmo. Porque eu uso para gestão do conhecimento, eu uso para gestão de projetos e eu uso a IA dele. Eu uso o assistente de IA dele para me ajudar a lapidar o conteúdo final, certo? Então todos os meus conteúdos eu escrevo por lá, meus projetos eu elaboro tudo ali, toda a questão da organização da informação, as tags, o planejamento dos projetos ficam todos no Capacities, tá? Então ele fica aqui bem central no meu sistema de produtividade. E olha que bacana. Você pode continuar, eu quero usar o Obsidian para tudo. Você pode ter também o Obsidian para tudo, beleza? Só que qual que é o ponto fraco do Obsidian? A questão da colaboração, tá? Como que tu vai compartilhar seus materiais, suas ideias? Então, para isso eu te indico a usar o Notion, tá? Usar o Notion como aplicativo de colaboração, tanto para tu colaborar com a equipe, eu não tenho equipe, mas eu quero compartilhar meu conhecimento. Então o Notion se torna essa opção para você, onde você pode usar ele aqui, ó, bem no centro. Caso tu não queira usar a IA dele, ele se torna um bom gestor de conhecimento, onde tu vai organizar a informação, depois tu dá Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, eu vou pegar do Capacities e colar aqui no Notion para eu poder compartilhar essa informação de modo público ou de modo privado com as pessoas que se interessam por aquela informação. E eu também uso em alguns processos, alguns projetos criativos, como planejamento de conteúdo, CRM de mentoria e tudo mais. E aí depois fica super simples, né? Basta eu escolher um aplicativo de gestão de projetos em equipe. Como eu já uso o Notion, a gente já manteve aqui para ser o mais essencialista possível. E o meu app de gestão de tarefas individuais, eu uso o Todoist, né? Por quê? Porque a gente também usa ele para equipe, e aí facilitou nosso processo, né, de ter todas as nossas tarefas individuais e em equipe no mesmo lugar. Ele se integra com basicamente tudo, ele tem uma conexão bidirecional com o Google Agenda, então tudo que eu faço ali, conecto a tarefa que eu te mostrei, já vai para minha agenda. No caso eu não uso o Google Agenda pelo Google Agenda, né? Eu integrei o Google Agenda no Notion Calendar para eu ter um aplicativo de calendário universal. Também te indico a usar isso, porque cara, o Notion Calendar é fácil de usar, ele se conversa tanto com o Todoist quanto com o Notion. Agora o Tiki acabou de atualizar, ele também faz essa conexão bidirecional. Então tu consegue ter teu calendário do Tiki aqui, né? E ele tem esse sistema do Todoist também de captura rápida. E aí você vai montando o teu sistema essencial, né? Aquilo que faz a maioria das atividades que você precisa. E aí vai ficar muito simples, né? Se a gente pegar, por exemplo, reuniões, você pode escolher o que você quer usar, mas o mais importante é o Drive, um Drive de armazenamento em nuvem para tu armazenar seus arquivos importantes. Pode ser o Drive, pode ser o OneDrive, pode ser da Microsoft, pode ser o da Apple. Tu escolhe o aplicativo que você quer usar. Eu estou usando o Google Drive porque ele se conversa melhor com outros aplicativos que eu uso, né? Então, se eu uso o Google Meet, já vai direto para o Google Drive. Então, ele tem essas integrações que me interessam bastante. Como eu uso o Google Agenda, também facilita essa questão de criar reunião ali
automaticamente, então eu uso todo o pacote do Google justamente para facilitar o gerenciamento da minha produtividade. Tá vendo como a gente vai desenhando um sistema de produtividade que é simples em tese, porque tem aplicativos essencialistas, você pode até tirar o main aqui da equação e usar só o aplicativo para tudo de gestão do conhecimento, deixar isso mais simples ainda para você. E você também pode tirar, por exemplo, tirar o Todoist da equação e usar o Notion para tudo. Também dá, ok? Mas o que eu queria te trazer aqui nesse vídeo é essa questão de montar uma base de produtividade para você do zero, usando critérios que realmente fazem sentido. Não escolher app aleatório que você mal sabe porque tu tá usando aquilo ali. Você escolhe com consciência um app que se encaixa na tua vida, no teu dia a dia, e depois você monta um diagrama que as coisas se conversam. O Todoist conversa com o Notion, conversa com o Notion Calendar. Aqui o Drive conversa também com o Notion Calendar, porque está integrado ao Google Agenda, né? Então a integração é automática. Fica muito fácil de ver isso, né? Por exemplo, se eu abrir meu Notion Calendar, fica fácil de ver que as coisas se conversam. Se eu abro qualquer reunião, por exemplo, vou criar uma reunião aqui do zero, tá? Então posso colocar aqui uma reunião, vou pegar aqui o evento, né? Reunião rápida, eu coloco vou colocar o e-mail da Alma, tá? Então tem uma reunião com a Alma daqui a pouco. E olha que legal, eu já consigo, né? Quando eu coloco aqui o Google Meet, ele já está conversando com o Google Meet direto no Notion Calendar. E também quando eu terminar essa reunião vai ficar salva se eu gravar ela direto no Google Drive. Né? Então aqui tudo do sistema ele está se conversando. Sistema simples de manter, simples de gerenciar, ele é ágil, ele é fácil, né? Se eu quiser ver, por exemplo, o meu calendário, se eu tiver aqui no meu computador, eu digito simples, Ctrl Shift C, todo o meu calendário já aparece para mim, tudo que eu tenho que fazer hoje. Olha que bacana, sem precisar abrir o aplicativo. Mesma coisa, eu quero adicionar uma tarefa rápida aqui, Alt Z, certo? Quero adicionar uma nova ideia que veio na minha cabeça, organizar melhor meus pensamentos. Ctrl M, ele vai abrir aqui o atalho de captura do main, por exemplo. Eu digito Tab e eu consigo capturar essa ideia rapidamente. E aí depois eu uso, né, a conversação entre main e capacities para organizar melhor isso. Os apps todos eles se conversam, por exemplo. Aqui tem meu roteiro do Capacity. Se eu quisesse criar umas tarefas, eu simplesmente criaria alguns checklists, por exemplo, gravar esse vídeo. E olha que legal, ele já me deixa enviar para outros lugares, né? Se eu apertar esse botão, ele tá como padrão para enviar essa ação para o Todoist. Mas eu também consigo mandar para o main se eu quisesse. Via webhooks, né, que é um pouquinho mais técnico, eu consigo integrar capacities com main, eu consigo integrar com Notion. Então consigo mandar informações em todos os aspectos do meu sistema para todos os lugares que eu quiser de modo simples. É só desenhar um checklist aqui basicamente e clicar nesse botão que ele vai lá para minha caixa de entrada do Todoist. Quer ver, ó? Se eu ir lá agora, apareceu aqui, ó, gravar esse vídeo, ele já me dá o link da onde que tá vindo, né? E aí eu posso acessar aqui, por exemplo, no desktop, vai voltar lá para o meu roteiro. Então, os apps, eles se conversam. Os apps estão extremamente conectados. É um app que flui, nada que quebra. É um app simples, é um sistema simples de você implementar. Obviamente, vídeo só você não vai conseguir mudar a sua produtividade. Vídeo só não vou conseguir ter o impacto que eu quero na sua vida. Você vai ter que dar o próximo passo. Se não for comigo, que seja com uma pessoa que entenda de produtividade, entenda de sistemas, entenda como teu cérebro funciona, ok? Mas o que eu quero que tu faça depois desse vídeo, tu dê o próximo passo. Procure ajuda profissional, de alguém que possa te ajudar a organizar a tua vida digital, organizar o teu sistema de produtividade, porque isso vai ter impacto não só na tua vida, na tua carreira, mas na tua mente, né? Te dá liberdade mental, te dá tranquilidade, a paz de que tu tá progredindo, a paz de que tu não tá perdendo informações valiosas, a paz de que as suas informações você pode pesquisar quando você quiser, porque a informação está organizada e ela pode ser acionada a qualquer momento via essas integrações que eu acabei de te mostrar. Mas fica aqui comigo. Acompanhe os próximos vídeos aqui do canal, porque eu tô sempre trazendo coisas de valor para você. Se você quiser manter só no gratuito comigo, tudo bem, você vai ter valor. Mas, como eu já te disse, no gratuito eu não vou conseguir transformar a sua vida. Eu quero que você dê o próximo passo. Faça parte da minha escola ou faça uma mentoria individual comigo. Os links que você precisa estão aqui na descrição e a gente se vê.